Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, estamos reunidos aqui através deste vídeo para realizarmos a nossa reflexão do nosso Evangelho do dia. Desde já eu peço que você compartilhe este vídeo com seus vizinhos, com seus colegas, com todas as pessoas que merecem ver, que merecem escutar essa reflexão, que é feita com muito carinho, que é feita com muito zelo para vocês. E você compartilhando, esse é o convite que já no início do vídeo eu peço que você faça. Compartilhe com outras pessoas no WhatsApp, nas suas redes sociais, deixe o like e comente também. Sempre que posso, respondo aos comentários de todos os vídeos que são colocados no YouTube. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, hoje, com muita alegria, mais uma vez, estamos unidos aqui para realizarmos a nossa reflexão do nosso Evangelho do dia. Hoje, o Evangelho que acompanha esta solenidade de São Pedro e São Paulo, hoje nós celebramos a solenidade desses dois grandes pilares da Igreja Católica, onde nós temos São Pedro e São Paulo como dois santos de belíssimo exemplo que serve para nós. E o Evangelho que acompanha essa solenidade é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, dos versículos do 13 ao 19, onde Pedro recebe de Jesus elogio especial por ter reconhecido com firmeza a identidade dele. Mas logo a seguir vai ficar claro que seu entendimento não estava de todo adequado. Por isso, como pedra, deve ser fundamento para a comunidade que Jesus está formando ao redor dele e de sua palavra e ação. Mais do que privilégio, as palavras de Jesus significam para Pedro o enorme compromisso de manter-se fiel ao que lhe está sendo confiado. E o que está sendo confiado a Pedro, a igreja, está sendo confiado aqui e está sendo confirmado quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Simão, filho de João, filho de Jonas, tu me amas?
3 vezes. E essas 3 vezes que Jesus pergunta, são 3 vezes como se fosse para testar a Pedro. A primeira vez: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Guardando no coração aquilo: eu amo-te como meu amigo. Simão, filho de João, tu me amas? Eu amo-te como meu próximo. E pela terceira vez: Simão, filho de João. Aí Pedro se entristece, porque por 3 vezes Jesus pergunta se ele o amava. Tá aí a pergunta que tem que ser dirigida a nós também, por durante 3 vezes. Será que eu amo a Deus? Será que eu realmente me dedico aos projetos de Deus? Ou será que eu sou uma pessoa que diz que sou católico, mas que não vivencio a minha religião no dia a dia? Será que eu sou um católico amargo? Desculpe esse termo, usar o amargo. Por que eu usei o amargo? Será que eu sou aquele católico ranzinza, aquele católico que tudo que acontece reclama, aquele católico que não perdoa, aquela pessoa que não se dedica aos projetos de Deus? E São Pedro e São Paulo foram, de uma forma, eles tiveram um encontro com Jesus de 2 formas totalmente diferentes. Pedro, primeiro encontro com Jesus, onde São Pedro estava? Estava trabalhando, estava ajeitando suas redes para pescar. E Jesus convida Pedro: segue-me. E Jesus só fala uma vez: segue-me. E o que Pedro imediatamente fez, assim como os demais que Jesus chamou? Largou suas redes onde estava e seguiu Jesus. Por que Pedro seguiu Jesus sem dizer nada? Porque ele sabia dos planos que Deus tinha para ele. Tá aí o exemplo que a gente tem que seguir. Nós temos que seguir Jesus, temos que nos doar totalmente por Jesus, sem querer saber o que nós vamos ganhar em troca. Não vai valer a pena nós seguirmos a Cristo esperando algo em troca. Muitas vezes nós pensamos assim: eu só sigo a Cristo, eu só testemunho Cristo se Ele me alcançar aquilo que eu preciso, se Ele me alcançar aquele milagre, se Ele me alcançar aquela graça. É muito triste, nos dias de hoje, existir católicos que não se dedicam à sua religião. Vamos passar a acordar para as coisas de Deus. Não vamos nos fechar no nosso mundo, esperando que Deus realize o que nós pedimos todos os dias. Não. Aquilo que nós pedimos a Deus todos os dias só será chegado a nós se nós fizermos por onde merecermos. Podemos até dizer assim: se eu preciso de uma graça, se eu preciso de um milagre, eu tenho que fazer de tudo para que esse milagre venha. Não é uma troca com Deus. Com Deus não se faz troca. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus não tem negócio. Com Deus ou é tudo ou é nada. Ou você é cristão ou você não é cristão. E Pedro e Paulo, como disse, eles tiveram um encontro com Jesus bem inusitado. Como disse, Pedro estava trabalhando. E Paulo? Paulo é bastante curioso. Paulo, a começar
que seu nome não era Paulo, seu nome era Saulo. E vamos dizer assim, qual era o trabalho de Paulo? Perseguir os que seguiam e os que testemunhavam a Cristo. E o encontro que Paulo teve com Cristo é um encontro que muitas vezes nós mesmos ou nossos amigos têm com Jesus. Jesus também foi até Paulo. E Jesus ainda pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantas vezes nós perseguimos a Cristo? Quantas vezes nós pressionamos os nossos familiares, nossos amigos? Quantas vezes nós nos incomodamos? Hoje em dia, existe muito aquela pessoa que vai à missa todos os dias e isso serve de incômodo para os seus familiares. É muito difícil, em pleno 2021, em pleno século 21, nós vermos pessoas controlando quando a outra vai à igreja para fazer fofoca, para passear, para ir para o shopping. Ninguém te controla. Agora, quando você vai para a casa de Deus, quando você vai ao encontro do Senhor, todo mundo quer te impedir de ir. Todo mundo quer fazer de tudo para que você não vá. E isso eu não digo apenas aquela vizinha fofoqueira ou vizinho fofoqueiro, não. Eu digo isso dentro de casa, seus próprios familiares. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu avô, sua avó, seus filhos, sempre tem alguém que faz de tudo para que você não vá ao encontro de Deus. E esse encontro, digamos assim, inesperado e surpreso que Paulo teve com Jesus foi no caminho para Damasco. Jesus aparece em forma de uma luz muito brilhante e pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E desde isso, começa o processo de conversão de Saulo. E outra coisa que eu gostaria de destacar, para não prolongar muito, é que a primeira leitura é voltada para Pedro e a segunda leitura é voltada para Paulo. E uma frase da segunda leitura que eu gostaria também de acrescentar e de enfatizar nessa reflexão é a frase de São Paulo. A frase em que ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que a exemplo de São Paulo, nós possamos guardar a fé. Mas não é guardar a fé dentro de um pote e fechar para que outras pessoas não toquem. Não. Vamos guardar a nossa fé como nós guardamos, como nós tratamos um item que nos é muito necessário. E vamos aprender a compartilhar com os outros. Compartilhar é dar a quem precisa. Não estou dizendo que nós apenas devemos fazer caridade aos irmãos de rua, não. Às vezes quem precisa, às vezes quem é necessitado mora dentro da sua casa. Às vezes aquela pessoa que diz: eu não vou à missa, prefiro ir amanhã, é a mesma de hoje. Essa pessoa vai à missa, desculpe, apenas para cumprir o preceito. Não vive a missa. A missa não deve ser assistida, não deve ser
não deve ser como se fosse um show. A missa deve ser vivida. Primeiro, que ela nos remete à morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa de Jesus Cristo. Já começa daí. Segundo, que a missa, desde o momento em que chegamos até o momento em que saímos, ela é um envio para partirmos em missão. Tanto que a última frase da missa, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Porque temos medo de evangelizar e de testemunhar a Cristo. Olha o exemplo dos dois santos, dos dois apóstolos que morreram por Cristo. Pedro e Paulo. Um morreu pela cruz, mas São Pedro disse no momento de sua morte que não merecia morrer como seu mestre. Por isso foi crucificado de cabeça para baixo. Até no momento mais crucial de sua vida, Pedro remete isso. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. E São Paulo, pela espada, a espada que nos lembra guerra, que nos lembra luta. E a espada é um símbolo bastante importante para o cristão. Portanto, vamos continuar na guerra, a guerra contra o mal. E vamos orar e pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo, para que eles possam nos ajudar a sustentarmos a nossa fé e não desanimarmos nos momentos difíceis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, chegamos assim ao final desse nosso momento de reflexão. Mais uma vez eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus vizinhos, com todas as pessoas que merecem ver e ouvir essa reflexão que é feita com muito carinho e zelo para você. Agora vamos fazer o sinal do cristão, o sinal da cruz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Aleluia.